gente. Vamos de objeto direto e indireto, complementa a gente da passiva. Tem uma questão ou outra que vai lembrar do tipo de predicado, do predicativo do objeto, do sujeito, tipo de sujeito também, porque essa matéria é assim, ela vai se aprofundando, ela vai entrando um tópico dentro do outro, sabe? E é isso mesmo. Quanto mais você progredir, mais você vai ver que os tópicos estão conectados. Lembrando que a ordem que eu explico para você na aula, no PDF, lá no vídeo, ela é coerente, assim. Existe uma hierarquia das funções sintáticas. Quem você tem que encontrar primeiro? O sujeito, o núcleo do sujeito. Depois você passa para análise do predicado, aí vem os termos integrantes, objetos, complementos. E depois, na outra aula, a gente aprende mais funções e você vai vendo por último. Tudo bem? Óbvio que quando a questão é isolada, a gente não está te perguntando de objeto direto, você tende a procurar o objeto primeiro, mas é o que eu te falo, se você achar o sujeito, você vai achar o objeto mais rápido. Então, é por isso que tem essa ordem, tá bem? Vamos para a telinha? Número 1. Na oração, o alvo foi atingido por uma bomba formidável. A locução por uma bomba formidável tem a função de... Então, olha só a estrutura. O alvo, que é o sujeito, aqui... Foi atingido é uma locução verbal por uma bomba formidável. E você pode perceber que o alvo não fez nada. Ele que foi atingido, ele não atingiu ninguém. Essa estrutura é uma estrutura de voz passiva. O alvo é o sujeito, foi atingido é a locução por uma bomba formidável. Só pode ser o quê? O amante, agente da passiva, lembra? Termo preposicionado que pratica a ação indicada pelo verbo principal, aqui quem atingiu a bomba. E ele não é o sujeito, é o agente da passiva. Gabarito letra B. Acostume-se a identificar porque ele é top no campeão de audiência. 2. No período, olha aí, outra questão sobre a mesma coisa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Qual a função sintática de por mim? Essa questão tem uma pegadinhazinha, né? Porque parece ter uma palavra faltando. A gente pode... Uma não, duas. A gente pode inserir para forçar uma barra aqui para ficar mais fácil, ó. Quando... ela foi enxotada por mim, é uma borboleta, vamos imaginar. Eu pensei barata primeiro, mas não quero botar barata nessa aula. Borboleta. Quando a borboleta foi enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Então, a borboleta não fez nada. Ela que foi enxotada, ela não enxotou ninguém. Voz passiva. Quem foi que praticou a ação? Por mim. Termo preposicionado que pratica a ação de enxotar e não é o sujeito. Agente da passiva, letra E. Só marcar. 3. A opção em que os termos entre parênteses não correspondem à função sintática das palavras destacadas. Vamos ver uma por uma. Que tá errado o que ele quer, né? Letra A. Tinha amor à sua profissão. Tá falando que a sua profissão é objeto indireto. O que ele tinha à sua profissão? Amor. Isso aqui não pode ser objeto indireto, sabe por quê? Tá ligado a amor, que é um nome. Objeto indireto é o termo preposicionado completa um verbo. Então, aqui não vai rolar. Provavelmente é o gabarito. Vamos conferir. B. Vivia cercado pelos mais respeitados mestres. Agente da passiva? Vamos forçar a barra para ver um sujeito aqui? Ele vivia cercado pelos mestres. Então, ele cercava alguém? Não, ele era cercado. Por quem? Pelos respeitados mestres. Agente da passiva tá certinho. C. Fumar faz mal à saúde. Complemento nominal. Fumar faz o que à saúde? Mal. Olha, legal, termo preposicionado completando o sentido de um nome. Complemento nominal, sim, certinho. D. Sempre gostei de música, objeto indireto. Agora sim. O que eu sempre de música? Eu sempre gostei. Termo preposicionado que completa o sentido do verbo. Tá tudo certo. Só a letra A que tá errada, por isso ela é o gabarito. 4. O padeiro balançou a cabeça... Aí entra um travessão, um sinal de que ele disse. Eu me lembro do dia em que lhe vendia torta. Pode-se afirmar que o termo destacado exerce função sintática de quê? Ó, é um pronome, lembrando que você substitui o pronome por um nome para ver qual função que ele tem, se apareceria preposição ou não. Mas a gente sabe que o pronome lhe, enquanto objeto, ele é sempre indireto, né? Já para fazer mais rápido, mas ficaria mais ou menos assim. Eu me lembro do dia em que vendia a torta ao aluno. Vendi a torta ao menino, ao João, ao aprovado, a alguém. Objeto indireto, só marcar aqui letra B. Quem vende, cadê o verbo? Tá aqui, ó. Quem vende, vende alguma coisa, que foi a torta, a alguém, que está representado pelo lhe aqui. Objeto indireto. 5.
Assinale a opção que apresenta a classificação correta para o verbo destacado de acordo com a sua transitividade. Então, vamos ver. Letra A. Amo a língua portuguesa. Transitivo indireto? Não, né? O sujeito aqui é o... Vamos imaginar que é o eu. Eu amo o quê? A língua portuguesa. Objeto direto. Não teve preposição aqui no complemento. B. Eu gosto de manejar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui seria indireto e não direto. Letra C. E me perguntassem a que língua, transitivo direto. Ele é transitivo direto e de indireto, né? Perguntasse alguma coisa, alguém perguntasse aqui. Isso a mim. Tem dois objetos aí. Ele é direto, mas também é indireto. D. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio. Verbo intransitivo? Não, verbo de ligação. Ó, a língua portuguesa é o sujeito. Um verdadeiro desafio é a característica. E esse verbo ser aqui está trazendo a característica, portanto, ele é de ligação. Letra E. Para nos dar para sempre uma herança. Transitivo direto e indireto? Sim. Quem dá, seguindo a lógica da frase, dá alguma coisa a alguém. Dar o quê? Uma herança a quem? A nós. Transitivo direto e indireto. Pode marcar aí, letra E. Número 6. Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito é classificado como agente da passiva. Só você lembrar, é o termo que pratica a ação, mas não é o sujeito. O muro foi símbolo da separação entre os dois vizinhos. Quem é que foi símbolo? O muro. O muro é o sujeito? É. Então, aqui não tem agente da passiva. O muro foi. O sujeito praticou. Então, não. B. O muro foi pintado de azul e branco ontem por meu pai. Opa! Quem foi pintado? O muro. O muro fez alguma coisa? O muro pintou? Não. Ele foi pintado. Quem é que fez? Quem é que teve o trabalho? Meu pai. Então, por meu pai é o agente da passiva. Só conferindo. Letra C. O muro recebeu. Quem recebeu? O muro, e ele é o sujeito. O muro foi resistente, verbo de ligação, caracterizando o muro e ele é o sujeito. Letra B mesmo. Meu pai é que pintou e ele não recebeu aí a honra de ser o sujeito. Voz passiva, agente da passiva. É o amante. 7. O termo destacado no período. Visto do avião, a cidade parece um pontinho. Desempenha a função sintática de quê? Olha aqui, a estrutura é a cidade parece um pontinho. Sujeito é a cidade. Tem esse verbo aqui que não indica ação, né? Ela é o quê? Um pontinho, uma característica. Então, verbo que não indica ação, trazendo característica, a gente chama de verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, eu tenho obrigatoriamente predicativo do sujeito. Letra C. 8. Classifique corretamente o termo sintático destacado em: quando minha irmã era garotinha, meu pai a chamava minha princesa. Opa! Lembra desse bizu da alcunha? Alcunhar é chamar alguém de alguma coisa, tipo um apelido, que pode ser escárnio, pode ser carinhoso, não tem problema. Normalmente, quando você tem um apelido, você vai ter o predicativo do objeto. Eu dei essa dica no Instagram com o Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Você me chamar de bebê é me alcunhar. Quando tem alcunha, predicativo do objeto. Só marcar. Letra A. 9. O termo destacado em: o chefe julgou inadequadas as propostas dos funcionários. Classifica praticamente como: olha só, o chefe é o sujeito. Quem julga, julga alguma coisa. Ele julgou o quê? As propostas dos funcionários. Aí, qual característica as propostas ganharam nesse contexto? Inadequadas, ou seja, predicativo do objeto. Lembrando que o predicativo do sujeito pode ter uma característica fixa ou que ganhou no contexto. O do objeto tem que ser só que ganhou no contexto, assim mesmo, tá? Predicativo do objeto, letra C. Tá aqui. Número 10. Coloque nos parênteses que seguem os termos em destaque no trecho abaixo. Complemento nominal CN para complemento nominal e OI para objeto indireto. E ação alternativa é a consequência correta. Vamos lá com calma, ó. Creio no mundo. O que eu faço no mundo? Creio. Eu não tenho aqui um termo preposicionado completando o sentido de um verbo? Isso é objeto indireto. Pode botar aqui, ó, OI. Depois, porque eu vejo, mas não penso nele. O que eu faço nele?
Penso. Não é termo preposicionado completando o verbo? Outro aí. Professora, que termo preposicionado? Aqui, ó. Nele, não é em mais ele? Preposição aqui, objeto indireto. Quem pensa, pensa em alguma coisa. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. É estar o quê dos olhos? Doente. Doente é nome ou é verbo? Ah, é nome. Então, aqui é complemento nominal. Então, objeto, objeto e complemento. É só você ver a quem o termo preposicionado está ligado, que aí vai sair a sua resposta. Gabarito aqui, letra C. OI, OI e CN. 11. Assinale a alternativa que contém um complemento verbal pleonástico. Lembra disso? A gente vai ter ali a retomada por meio de um pronome, de um objeto. Letra A, assistimos a missa e a festa. Não, aqui são dois objetos indiretos. Assistimos o quê? A missa e a quê? A festa. Objeto indireto e objeto indireto. B, as moedas, ele as trazia no fundo do bolso. Opa, ele trazia o quê? As moedas. Só que esse ele as trazia está retomando quem? Moedas de novo. Perfeito. Complemento verbal pleonástico. Letra B. Só conferindo. Deste modo, prejudicas-te e a ela. Aqui é um objeto, aqui é outro. Que tratam de seres diferentes. Atentou contra a própria vida e dos passageiros. Também objetos diferentes. Técnica e habilidade sobraram. Aqui são núcleos do sujeito, né? Sujeito composto. Sobraram a ele e aos adversários, objetos diferentes. O único em que você tem dois termos que se falam assim do mesmo elemento, do mesmo ser, é a letra B. 12. Procurei desesperadamente por meu irmãozinho, ó, masculino e singular, que havia se perdido na multidão. Finalmente, perto do palanque dos jurados, encontrei o. Letra A. Lembrando que, para fazer substituição, quando você for substituir objeto direto, você pode optar por o ou a, masculino, no caso do irmãozinho, se fosse irmãozinha, a. Irmãzinha. Mas se fosse irmãzinhas, as. Se fosse irmãozinhos, os. Quando você for substituir um objeto indireto, um termo preposicionado, você opta por usar o lhe. Isso quando você quiser especificar essa diferença, porque os outros pronomes oblíquos tanto servem para um quanto para outro. Meter-se nos voos, né? Pode ser objeto direto ou indireto, não tem problema. Para a questão 13. Assinale a oração em que o termo ou expressão grifados exerce função de objeto indireto. Ó, olhando daqui direto, eu já vou aqui, ó. Mas eu vou conferir. Cumprimentei-as, objeto direto. Perderam-na, objeto direto. Amava mais a ele, objeto direto preposicionado. Que a gente não pode usar, né, o pronome oblíquo para complementar o verbo, mas aí apareceu a preposição. Poderia ser amava-o mais, né, para substituir. E a letra D, que é o nosso GABA. Quem obedece, obedece a. Então, obedeceu ao aluno, obedeceu ao mestre, obedeceu ao professor. GABA, letra D, objeto indireto. 14. Indique a alternativa em que o termo em destaque não corresponde com a função sintática indicada nos parênteses. Outra questão igual à primeira, ó. Vamos lá. É que aqui não é. Letra A. A imprensa está denunciando o quê? Muitos casos de corrupção. Objeto direto, tá certo. Termo sem preposição, completo sentido do verbo denunciar. B. Ela quebrou todos os protocolos durante a cerimônia. Quebrou o quê? Objeto direto. O sujeito tá aqui, tá tudo certo. Objeto direto, tranquilo. C. Confessou todos os pecados ao sacerdote. Objeto indireto. Opa, vamos imaginar o sujeito aqui, ele, né, ou ela. Confessou o quê? Todos os pecados, objeto direto, a quem? Ao sacerdote, objeto indireto aqui do lado. Esse que tá grifado não é indireto, não. Você tá errada. Letra D. Pessoas organizadas não gostam disso. Objeto indireto também. Preposicionado, completando o sentido do verbo gostar. A que tá errada é a letra C. 15. Assinale a alternativa em que os pronomes oblíquos substituem correta e respectivamente os termos destacados nas orações abaixo. Devolva os livros. Aqui nas opções, ó, da primeira coluna, aqui embaixo, tem os, lhes e as. As não pode ser, porque livro é masculino. Lhes não pode ser, porque quem devolve, devolve alguma coisa, objeto direto. Então, é entre A e B. Vamos prosseguir. Apresentei a eles uma nova proposta pedagógica. Apresentou alguma coisa a alguém. O de indireto tá aqui, a eles, e o direto tá aqui. Então, a gente vai substituir uma proposta pedagógica por lhes ou por a?
A. Uma proposta pedagógica é ela, singular e feminino. Depois, peço desculpa aos seus pais, vai ficar peço-lhes desculpas. E depois, emprestou o carro para o amigo, emprestou-lhe o carro. 2 objetos indiretos. Aqui no final, só marcar letra B de bola, gente. É isto, vamos que vamos. Na próxima aula, entra o conhecimento sobre adjunta nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo e uma revisão geralzona da parte de sintaxe do período simples. Em breve a gente entra no período composto aí que vai ficar gostosinho mesmo. Não é mole não, mas você não tá sozinho. Tô contigo, tá? Beijo, até a próxima.